classe também, ela possui uma outra característica que chama Methods Static. Ó, falei difícil, hein? Methods Static, que chique. O que na realidade isso significa? Bom, significa que a propriedade da classe ou o atributo da classe é a mesma coisa, e o método, que é uma função, também você já sabe que é uma função, ela pertence à classe que está sendo utilizada, digamos assim, utilizada naquele momento específico, ok? Acho que assim fica legal para você entender, beleza? O que significa isso na prática? Nós criamos aqui embaixo a classe pessoa, está aqui a classe pessoa, criamos o construtor, dentro do construtor nós definimos as propriedades. Isso aqui você já sabe, eu estou só dando uma recapitulada aqui para ficar legal, para você entender o que eu vou fazer em relação aqui a esse método static, ou método estático, né? Ou propriedade estática, ou atributo estático, ou característica estática, do jeito que fica legal para você, aí fica legal aqui para mim. O importante é você entender. Então presta atenção. Nós criamos a classe pessoa, definimos aqui as propriedades da classe pessoa, que são os atributos. Atributos e propriedades é a mesma coisa, ok? Da classe, então nós definimos nome, definimos idade e definimos também alguns métodos que nós encapsulamos as nossas propriedades, que encapsular e cobrir é uma forma de dar segurança à classe e não deixar que ela seja de alguma forma modificada, né? A propriedade seja modificada, o seu valor, a sua característica. Então criamos o encapsulamento. É uma forma boa, uma forma legal de você trabalhar a classe e você ter mais segurança do que você está fazendo. Então é opcional, né? O importante é você aprender. E para nós utilizarmos a classe, que foi o que nós fizemos, criamos então um objeto da classe com uma variável chamada pass, que recebeu a classe pessoa, e agora a partir desse momento eu tenho acesso a todas as características, né, a todas as funções e propriedades que aquela classe tem. Qual que é a diferença então de eu fazer um método estático, ou seja, uma propriedade também estática? Essa função, esse recurso de você criar um método estático, ele funciona da seguinte maneira. Eu vou criar aqui novamente um outro método. Você já sabe criar public function e o nome aqui que é o nome do nosso método, né? Então eu sei aqui que pessoa ela tem nome e pessoa tem idade e pessoa também tem uma altura, ok? Altura, simples assim, beleza? Olha só. Quando eu faço essa operação, eu vou dar um retorno aqui dentro e vou colocar aqui a altura. Eu vou deixar ele aberto, tá bom? Vou colocar um aqui para ele altura, out, isso. E eu vou dar o retorno dela, out. Só isso. Não quero fazer mais nada. Só quero simplesmente vir aqui, criar um novo método e colocar um valor aqui dentro. E agora, para eu ter acesso a esse método, eu consigo aqui através do meu objeto que foi criado, que é o teste, que é igual, ok, cadê aqui? Maior igual, qual que é o nome? Altura, e aqui dentro eu vou colocar a altura 1.7. Isso, ok. Eu vou até dar um erro aqui para você entender. BR, ok. Altura, minha altura é isso aqui, ok? Então, concateno, blá 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 blá. Beleza, isso aqui você já sabe. Eu estou apenas
te relembrando só para te mostrar o que é um método estático. Ok, vamos lá. Vamos colocar. Olha lá, minha altura é 1,70 m. Fechou? Tudo claro. Então, show. Agora, como que eu faço para tornar esse método em estático? Simples. Eu venho aqui depois do public e antes de function e coloco static. Simples assim, dessa forma. O que eu estou fazendo com essa operação? Eu estou falando para minha classe que agora esse método aqui, ó, ele pertence especificamente à classe pessoa. Então, como que eu faço para ter acesso a essa classe da maneira que você está fazendo? Da mesma forma que eu tenho acesso através do objeto, que é o que eu coloquei aqui, eu observei que eu coloquei static e ele não mudou nada, né? No meu texto, o meu código continua igual. Então, presta atenção. Se eu não quiser utilizá-lo dessa forma, eu utilizo definindo literalmente o nome da classe. Ou seja, ao invés de eu referenciá-lo ao objeto, eu vou referenciá-lo à classe literalmente. Então a classe é pessoa. E como que eu faço para referenciar e dizer para ele que esse método pertence literalmente à minha classe pessoa? 2 pontos, junta e voa lá. Olha que maravilha, que negócio legal. Quando eu faço esse tipo de operação, eu uso esse recurso, a vantagem, eu digo isso em vantagem, se é que existe uma vantagem, mas sempre tem uma vantagem em tudo, né? Então tem vantagem também. Então presta atenção, eu coloco literalmente o nome da classe. Então todas as vezes que eu verificar essa operação, né, esse código, essa sintaxe, eu saberei que isso aqui é um método ou uma função e ela pertence literalmente à classe pessoa. Os 2 pontinhos, ele significa que, olha, presta atenção, o método tem uma, pessoa, que é a classe, tem e possui um método chamado altura. Vamos executar? Executar. Na prática não aconteceu nada de diferente. Ele continuou trazendo a informação, ele continuou executando o código da mesma maneira, porém agora se eu quiser saber, em vez de usar aqui um objeto, né, eu não preciso disso aqui, ó. Eu vou comentar e vou colocar ali só para ver e vai funcionar do mesmo jeito. Ó. Eu deixei lá só porque já estava funcionando. Olha lá, ó. Minha altura é 1,70 m, ok? Eu posso utilizar criando um objeto, vou deixar aqui como está. Isso, beleza, perfeito, legal. Eu posso utilizar criando um objeto, ou posso utilizar através do método estático. Se você me perguntar qual que é a melhor maneira de fazer, bom, aí vai depender muito do que você achar que fica mais conveniente no seu dia a dia. Né? Quando você estiver desenvolvendo, eu acho isso aqui mais legal, eu acho isso aqui mais fácil. Beleza. Não, eu acho que criar um objeto fica uma informação mais referenciada, porque eu não tenho acesso direto a ficar lembrando o que é o nome da classe, etc, etc. Porque às vezes você tem uma classe enorme com um nome grandão, e aí quando você vai criar aqui a instância, né, criar um objeto, você coloca só um nominho simplesinho, ao invés de PES aqui eu posso colocar só P, enfim, é a critério, beleza? Como que eu faço isso com a propriedade? Da mesma maneira. Não muda nada na propriedade. Ó, vou criar aqui uma outra propriedade. Private. E agora eu vou colocar static. E também eu sei que pessoa, ela tem um sexo. Toda pessoa tem sexo. Certinho? Um sexo. E eu vou colocar aqui masculino. Agora é masculino, né? Quando eu criei a classe cachorro, eu falei que é masculino. Mas cachorro não é masculino, cachorro é macho. Ok? Então eu criei propriedades de sexo static. Como que eu tenho acesso à propriedade ou o atributo da classe estática? Da mesma maneira aqui, ó. Você vai fazer. Só que ao invés de você colocar
pessoa, você vai colocar o quê? Sexo. E como ela não é uma função, você simplesmente faz isso aqui e o processo vai funcionar do mesmo jeito. Tudo bem? Então, fique bem claro para você o que é um método estático e o que é um método, o que é uma propriedade estática e o que é um método estático. Só o que você tem que saber literalmente, que todas as vezes que você criar um método estático, você pode ter acesso a ela referenciando diretamente a classe e não precisa referenciar ao objeto que foi criado.